Olá, estamos aqui em mais um ponto ético para abordar os assuntos importantes a respeito da ética na vida das pessoas, falando da ética geral, falando da ética profissional, da ética que atinge a nós todos e a gente nem se dá conta. Hoje nós vamos tratar especificamente da ética da advocacia, a atividade da advocacia, uma das quais nós militamos aí por 27 anos, né? Trabalhando aí diuturnamente na advocacia, exercemos o cargo de conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Minas Gerais, por 3 mandatos ininterruptos. Também lecionamos a disciplina ética geral e profissional por 10 anos na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, e com essa bagagem a gente vai procurando trazer experiência, trazer aí informações que, além de estarem contidas nos nossos compêndios, nas nossas legislações, são usadas diuturnamente e muitas vezes a gente desfaz dessas informações ao longo do tempo e acaba criando empecilhos para o exercício da profissão. A advocacia é uma delas, nós trabalhamos também com a ética na psicologia, psicologia jurídica, lecionamos também na Universidade FUMEC por bons anos, trabalhamos hoje com inúmeras outras atividades, profissões, categorias profissionais que demandam um estudo da ética profissional para se ter um bom desempenho profissional. Não basta ser um bom profissional com a expertise da sua área, se não se observar os mandamentos éticos que regem a profissão. E nós vamos começar, então, pela advocacia. Óbvio, um bom advogado, uma boa advogada, precisa, antes de mais nada, saber exatamente qual é o regramento da sua profissão para que ele tenha esse bom desempenho. E a gente vai começar falando hoje de questões não só conceituais, mas práticas do que nós experimentamos nesse período todo de trabalho com a advocacia. E a primeira coisa que a gente chama atenção é exatamente a atividade da advocacia enquanto uma profissão chamada liberal, uma profissão que pode ser exercida a partir da conclusão do bacharelado em Direito, um curso de Direito que tem uma duração de 5 anos, pela atual legislação do nosso Ministério da Educação e Cultura, e que vai trazer a possibilidade de se advogar, de ser advogado, advogada, a partir da aprovação no exame de ordem, uma prova que é feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma certificação de proficiência. Né? Além de fazer o bacharelado, o candidato a advogado, a candidata a advogada deve provar para a Ordem dos Advogados do Brasil ter a competência técnica para exercer a advocacia. Ou seja, não se faz um curso de advocacia, faz-se um curso de direito, bacharelado em direito, que habilita esse estudante, esse acadêmico, esse formando para várias profissões, cerca de 400 profissões têm aí o bacharelado em direito como requisito, mas para ser advogado, advogada, há de se ter aprovação também no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, a prova da OAB. Muito bem, isso é até o motivo de tratamento que vamos fazer posteriormente, falar sobre a prova da ordem, com condição de requisito básico para ingresso na advocacia. Mas hoje nós vamos tratar, primeiramente, dos primeiros artigos do chamado Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 94. É uma lei federal que vale para todo o Brasil, para todos aqueles que vão ser inscritos como advogados na Ordem dos Advogados do Brasil, devem se submeter a esse estatuto. Eu costumo dizer nas nossas aulas que o estatuto está para a advocacia, assim como a Constituição da República está para o Brasil. É a nossa grande Constituição da advocacia, é o nosso estatuto. Logo, em paralelo ao estatuto, nós precisamos de lei que regulamente o estatuto, assim como nós temos abaixo da Constituição Federal várias leis, Código Civil, Código Penal, legislação trabalhista, tributária, enfim, né, várias legislações que vão regulamentar aquilo que está na Constituição Federal, que é a lei geral ampla. Então, nós temos também o regulamento geral da OAB, que regulamenta a lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto. Esse regulamento geral, ele traz, então, definições a respeito da sistemática da aplicação do estatuto. Né? Como a gente diz, é como se fosse um código civil, é como se fosse um código amplo daquilo que está dentro da nossa Constituição, que é o estatuto. E logo depois nós ainda temos também um código repressor, assim como o Brasil tem um código penal
de um Código de Processo Penal, nós também temos um órgão repressor, que é um estatuto repressor, que é o chamado Código de Ética e Disciplina. O Código de Ética e Disciplina da OAB, portanto, ele que vai fazer o regramento das infrações e sanções impostas aos advogados. Então, nós temos um estatuto que cria a Ordem dos Advogados do Brasil, que disciplina a atividade da advocacia. Nós temos um regulamento geral que vai tratar as minúcias esse regramento do estatuto, e nós temos um Código de Ética e Disciplina, que é um instituto repressor, que é um instrumento repressor. É como se fosse um Código Penal. Se o advogado comete falhas, ele pode ser punido. E nós vamos ver quais são as punições, o que a OAB pode fazer, essa autonomia que a Ordem dos Advogados do Brasil tem de selecionar, incluir os seus inscritos e depois vigiá-los, fiscalizá-los e até puni-los, até com a pena máxima da exclusão, se for o caso, em faltas graves. Muito bem, para isso nós vamos falar também hoje, então, começando das atividades que são da advocacia. Atividade privativa da advocacia. Só advogados e advogadas podem fazer. Por quê? Nós experimentamos todos os dias inúmeras ocorrências de profissionais de outras áreas que não são advogados se metendo a fazer, ou pelo menos tentar fazer, determinadas atividades que são próprias dos advogados. E isso em virtude de uma certa sanha de arrecadar, uma vontade de querer ganhar dinheiro, de querer fazer as coisas, como, por exemplo, a gente encontra inúmeras pessoas se lançando a fazer papéis que são do advogado, mas numa esfera limitada, né? As pessoas não estão habilitadas para isso. E quando isso acontece, o que nós temos é o chamado exercício ilegal da profissão. Como nós temos aí casos de falsos médicos, né? Falsos engenheiros, né? Falsos dentistas, nós também temos os falsos advogados, pessoas que às vezes metem os pés pelas mãos, mesmo que não se apresente como advogado, se apresenta para as pessoas como sendo um solucionador de problemas, né, que às vezes nem passa pelo judiciário, às vezes passa pela via administrativa, nos cartórios, junto às autarquias, como o INSS, por exemplo, e as pessoas se lançam a fazer esses trabalhos e tomando aí para si uma prerrogativa profissional que é da advocacia. Essas atividades exclusivas da advocacia, elas são delimitadas no nosso estatuto, e veja bem, elas exige-se para o seu exercício a titulação de advogado, não só a titulação de bacharel em direito. Não adianta ser formado no curso de direito, não adianta estar se formando, ser um estagiário, não tem habilitação ainda. Aliás, a propósito, é bom destacar, o estagiário e a estagiária de direito, eles são advogados em formação. Portanto, desde já fique claro, estagiários e estagiárias podem exercer todas as atividades da advocacia, desde que acompanhados por um advogado ou por uma advogada regularmente inscrito ou inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Falo sempre para os meus alunos, o estagiário de advocacia é advogado, só que ele está em formação e, portanto, ele precisa de um advogado ou advogada do seu lado o tempo todo em todas as atividades que ele vai praticar. É como eu digo no exemplo clássico, aquele que está aprendendo a dirigir, que vai tirar sua carteira de habilitação, ele tem que estar, ele pode dirigir com a permissão para dirigir, desde que esteja com o instrutor do seu lado. Ele não pode pegar um carro e conduzir com uma permissão para dirigir sem o instrutor estar do lado. A mesma coisa com o estagiário e estagiária. Podem fazer todos os atos da advocacia, mas prescindem da necessária a presença e acompanhamento do advogado ou da advogada do seu lado. Com isso, nós temos, então, essa restrição, né, à atividade da advocacia de inúmeras atividades ligadas principalmente ao judiciário, mas também na via administrativa. Na via administrativa, nós temos algumas questões. Nela, quando for necessária e obrigatória a presença do advogado, nós temos que ter a previsão legal específica para isso.
por exemplo, para poder fazer aí uma intervenção junto à Receita Federal ou junto ao INSS, numa via administrativa, sem precisar de um processo judicial. A pessoa pode, inclusive, valer-se de um procurador, de uma pessoa que não seja advogado. Mas em determinados atos, como, por exemplo, o divórcio, inventários, partilhas no cartório, que é uma via administrativa, prescindem, necessitam da presença do advogado por previsão legal. Tem uma lei, número 11.441 de 2007, que prevê que o advogado é necessário, nesse caso, indispensável. Muito bem, vamos ver sobre a atividade privativa daquele que é inscrito na OAB. E eu faço isso chamando aqui na nossa tela, né, uma projeção aqui do que é a ideia da nossa atividade própria da advocacia, né? Então, nós vamos fazer aqui em ritmo de apresentação. Eu não consegui trazer aqui como apresentação, deixa eu ver se vai agora. Vai. Muito bem. A nossa atividade privativa dos advogados, das advogadas, é uma atividade que é imprescindível e indispensável à administração da justiça. Isso está previsto no artigo 133 da Constituição Federal de 1988. O advogado é indispensável à administração da justiça e no mistério da sua profissão, no exercício da sua profissão, ele é inviolável por seus atos e manifestações. Isso está previsto na nossa Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Sem ele não há justiça, diga-se, não há aquela voz da cidadania junto ao próprio Estado. O Estado, com seus poderes legislativo, executivo, judiciário, ele não regulamenta a voz da pessoa, do cidadão. Quem faz isso é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição autônoma e independente. Nós trabalhamos como munus público, nós temos uma função pública, tem uma função social, mas nós somos uma entidade privada que está fora do eixo dos três poderes ou do poder dividido em três funções, para que nós exerçamos a voz do cidadão. Advocare significa falar por alguém. Nós somos a voz da cidadania, para poder falar no mesmo tom, no mesmo volume que o Estado fala quando o Estado quer te punir, quando o Estado quer te prender, quando o Estado quer te tributar. E nós estamos aí para poder fazer a defesa da cidadania. Os artigos 1º e 3º do nosso Estatuto, da Lei 8.906 de 94, que eu já falei antes, eles preveem essas atividades que são indispensáveis à administração de justiça, que podem ser realizadas apenas por advogados. São chamadas atividades privativas. Claro, toda regra tem exceção e nós vamos vê-las, mas nós vamos falar dessas atividades indispensáveis, analisando-as. Vou falar primeiro das exceções, que são poucas, são 3 apenas, e a gente já fica resumido com relação às exceções. Primeiro, você não precisa de advogado quando você vai impetrar o chamado habeas corpus. O habeas corpus é o chamado remédio constitucional. Já ouviram? Todos ouviram? Vem de uma expressão maior em latim, que significa que cada um tenha o direito ao seu corpo. Fala-se muito do ir e vir, do direito de ir e vir. Nenhum corpo humano pode ficar limitado ao espaço de ir e vir, porque existe uma previsão legal que fala que se essa detenção, se essa restrição de movimentação for ilegal, for arbitrária, nós podemos impetrar um habeas corpus. E para impetrar o habeas corpus, que é tão sagrado remédio, pode ser qualquer pessoa pode fazer. Nós não precisamos de advogado para poder fazer a impetração do habeas corpus, porque, evidentemente, socorre-se aquele que está detido, trancafiado, restrito na sua movimentação, de imediato, levando até o juiz. E veja bem, qualquer juiz de direito, em qualquer esfera, tomando conhecimento de alguém que se encontre restrito na sua movimentação, ilegalmente, irregularmente, ele vai, pelo menos, ser obrigado a examinar esse pedido de habeas corpus, que necessariamente não vai ser feito por advogado, pode ser feito, mas também não vai ter sequer forma tão delicada, tão rebuscada e peculiar. Uma pessoa pode fazer um habeas corpus até em favor próprio, mandando um bilhete para o juiz assinado lá no papel de pão, dizendo que se encontra preso ou coagido ou trancafiado em qualquer lugar,
ilegalmente e irregularmente, sem ordem judicial, sem nenhum motivo aparente para essa restrição de movimentação. A segunda exceção, que também dispensa a presença do advogado, é a previsão da Lei 9.099 de 95, é a chamada Lei dos Juizados Especiais. A Lei dos Juizados Especiais, ela traz a previsão de que, nas causas que têm um valor até 20 salários mínimos, ou até que tenha valor maior, mas que a pessoa que ajuiza essa ação, que entra com a ação no juizado especial, abra mão daquilo que for superior a 20 salários mínimos, desde que ela se contente com os 20 salários, ela pode fazer uso do direito por si própria. Ela não precisa do advogado para ajuizar a ação e nem tampouco para se defender de uma ação contra si proposta. É a lei do juizado especial, que é a segunda exceção. Aí dispensa-se o advogado. Dispensa-se, mas não proíbe a presença. É óbvio que se a pessoa puder contratar advogado e levá-lo para esse tipo de causa, ainda que o valor seja o menor, vale a pena estar acompanhado do advogado, porque a outra parte pode estar acompanhada de advogado, a outra parte pode ser uma empresa vultuosa, atuação, né? Então as concessionárias de energia, de água e esgoto, telefonias, cartão de crédito, bancos, e você vai lá sozinho e Deus para poder se ver com uma entidade forte, representada naturalmente pelos advogados. Então, é uma boa pedida sempre estar acompanhado de advogado, ainda que seja um advogado público, nós vamos ver a respeito do defensor público. A terceira exceção, com relação a essa presença do advogado ser indispensável, é a justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, a gente tem um mandamento que chama-se ius postulandi, é o direito de pedir o direito. O direito de pedir na justiça do trabalho, ele também dispensa a presença do advogado, independentemente do valor que se pede. Você pode pedir contra uma multinacional um valor alto de indenização por verbas trabalhistas não pagas, por indenizações, etc. E você não precisa de advogado para poder fazer isso. Porque a legislação trabalhista no Brasil, ela vem desde o nascedouro, lá em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, o governo Vargas, nós temos a previsão de que essa legislação trabalhista é tão abrangente para efeitos de proteção do trabalhador, da trabalhadora, que ela dispensa a presença do advogado, bastando que esse empregado, essa empregada, vá socorrer-se lá na justiça, e a própria justiça resume aquilo que é a ação da pessoa, o pedido, escolhe os seus documentos, analisa tudo aquilo que é viável de ser pedido, redige-se a termação, a gente fala a termação, reduzir a termo, colocar no papel, o funcionário da Justiça do Trabalho pega a sua história e transforma numa petição. O empregador é chamado para poder responder essa ação de forma até muito célere na Justiça do Trabalho. A coisa desenrola ou anda, né, de uma forma autônoma com a pessoa sem advogado. Se, inclusive, o juiz lá na frente perceber que há uma desigualdade muito grande entre as partes, ele pode até nomear aí uma pessoa para trabalhar como defensor público ou um defensor particular pago pelo Estado, nós vamos falar disso depois, para assessorar a pessoa. Mas, na verdade, a legislação já é, por si, muito protecionista, é verdade, não que seja uma benesse, um favor da lei, não, é porque reconhece-se o poderio econômico dos patrões em relação aos empregados e, portanto, essa relação é salvaguardada pela legislação. Então, terceiro caso aí, tirando essas três hipóteses do habeas corpus, da legislação especial do juizado especial até 20 salários mínimos e o direito de pedir na Justiça do Trabalho, todos os demais atos no judiciário dependem da presença do advogado. A pessoa vai agir em juízo, nesses três casos pode ir sem advogado, não quer dizer que deva, mas pode, e nos outros casos todos nós teremos que ter a presença obrigatória do advogado, da advogada. Muito bem. Passando agora a falar das nossas atividades privativas. Nós falamos que lá no artigo 1º, 2º do nosso estatuto, nós temos previsto, e é verdade, as atividades que são obrigatoriamente feitas por advogados. Elas são a representação em juízo, como já falamos aqui, a presença nas ações judiciais,
exceto os 3 casos que falamos. Também, na advocacia administrativa, toda vez que a lei específica exigir essa presença, e também as atividades ligadas à consultoria jurídica, assessoria jurídica, direção jurídica. Por exemplo, numa instituição financeira, o diretor jurídico de um banco tem que ser obrigatoriamente um advogado inscrito em regulamento da OAB. O assessor jurídico de uma empresa tem que ser inscrito na OAB. O consultor jurídico que dá pareceres a respeito de uma demanda qualquer, por exemplo, casa própria, habitação, sistema financeiro de habitação, deve ser um advogado inscrito na OAB. Olha aí, no artigo 7º do nosso regulamento geral, fala que a função de diretoria e gerências jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive instituições financeiras, é privativa do advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. E o artigo 10 do mesmo regulamento geral diz que os integrantes da advocacia pública, o que é advocacia pública? Nós temos os defensores públicos, nós temos os procuradores municipais, procuradores estaduais, procuradores federais, advogado-geral da União, da Advocacia Geral da União, todos serão aqueles da advocacia pública. Os integrantes da advocacia pública, no exercício da atividade privativa previsto no artigo 1º do Estatuto, advocacia judicial, consultoria, direção jurídica, assessoria jurídica, sujeitam eles, integrantes da advocacia pública, ao regime do nosso Estatuto da OAB, deste regulamento geral e também do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. Isso significa que os advogados se dividem em advogados públicos e advogados privados. Nós vamos tratar disso melhor quando falarmos em impedimentos e incompatibilidades com a advocacia. Nós temos, então, com essa apresentação das atividades privativas da advocacia, um primeiro regramento ético da advocacia, que é fazer aquilo que a lei te permite, não fazer aquilo que a lei te proíbe, sempre em favor do seu cliente. Então, o advogado, a advogada tem que ter noção da sua área de atuação, do tamanho da dimensão da sua potência de atuação, e casos concretos virão. A doutora Michele, que hoje não está comigo nessa apresentação, trará aqui para a gente pílulas de casos concretos, reais, em que já advogamos, narrando exemplificando essas situações em que a advocacia é exercida de maneira equivocada por alguns colegas, lançando mão daquilo que é privativo da advocacia e, às vezes, embolando o meio de campo, fazendo atividades que não deveriam ser feitas pela advocacia, e também de pessoas que não são advogados, advogadas, e que, às vezes, se metem a fazer essas atividades, a contemplar esse tipo de atendimento à clientela através de um processo, infelizmente, nulo, já que todos os atos praticados por não advogados, sejam privativos da advocacia, serão considerados nulos, o que acarreta não só prejuízo processual, mas pode acarretar também medidas disciplinares, pode acarretar medidas criminais e cíveis de reparação, inclusive de ordem moral. Por hoje a gente fica por aqui. Em breve, a doutora Michele estará postando aí pílulas de casuística a respeito dessa abordagem das atividades privativas da advocacia. Um abraço, até o próximo Ponto Ético.